Pessoal, vamos iniciar então a aula. Essa aula vai ser estrutura e morfologia da célula dos procariotos. Então a gente vai falar de bactéria nesse primeiro momento, e depois a gente caminha para os eucariotos, dando ênfase aí em fungo. Então a bactéria na microbiologia, ela é estudada a sua estrutura, porque é interessante a gente entender da estrutura da bactéria, para depois a gente entender dos benefícios que a bactéria nos proporciona no campo. Então, dentro da microbiologia, a gente está estudando bactéria, mas a bactéria hoje ela é usada no controle biológico. E para a gente entender de controle biológico, é interessante a gente entender a estrutura de bactéria, para a gente conseguir ter umas informações básicas aí, para a gente entender o processo do controle biológico e também da questão da doença. Então, a patogenicidade que a bactéria provoca, muitas vezes está ligado à sua estrutura. Então, a gente vai comentar algumas coisas sobre bactérias, mas sempre tentando levar para a prática, sempre saindo muito da teoria e tentando trazer para a prática, certo? Então aqui a gente tem uma estrutura de uma bactéria muito usada no campo para o controle biológico de insetos, principalmente de lagartas, que é o Bacillus thuringiensis. Então o Bacillus thuringiensis, ele é uma célula bacteriana que a gente pode ver aqui, né, num desenho colorido que fica interessante a gente entender. Então a gente vai estudar aí a questão das estruturas externas e das estruturas internas. Então aqui estrutura externa você consegue ver aqui flagelo, que são esses pelos aqui maiores, usados principalmente para locomoção da bactéria. A gente consegue ver aqui um endósporo, que essa bactéria do gênero Bacillus ela produz. Então esse endósporo aqui sendo produzido é porque ela está num ambiente que não é confortável para ela e ela vai entrar numa estrutura agora de resistência. Então, ou faltou comida, ou faltou a temperatura tá oscilando para mais ou para menos, questão de pH. Então, tem uma série de coisas no ambiente que podem fazer com que essa bactéria produza aí uma estrutura de resistência, que seria aí uma produção de endósporo, que seria nada mais uma semente que vai retomar depois uma bactéria normal, assim que as condições do ambiente ali for favorável para o crescimento desse gênero. A gente consegue ver aqui a questão dos ribossomos, que são estruturas que produzem proteína, o plasmídio, que é um DNA à parte, e aqui o DNA da bactéria. Então, a bactéria ela tem um DNA dela, e algumas podem ter um DNA à parte, que é o plasmídio, que vai produzir algum benefício para essa bactéria. Então, no caso aqui, a gente pode falar de resistência a antibióticos. Então, algumas bactérias elas são resistentes a antibióticos que são adquiridos essa resistência pelo plasmídio, que é um DNA que não faz parte do DNA da bactéria, é um DNA sobressalente, que a gente pode dizer, tá bom? Então, esse DNA sobressalente ele pode dar uns benefícios para a bactéria em relação à resistência a alguma molécula tóxica. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma estrutura de procariotos e a estrutura de eucariotos, certo? Lembrando que a gente vai falar nessa aula dos procariotos. Então, procarioto, a gente vê nessa imagem aqui, você vê que é muito mais simples uma estrutura de um procarioto do que de um eucarioto. Então, a gente tem no procarioto aqui parede celular, está vendo aqui, ó, esse marronzinho. A gente tem membrana plasmática, né, que toda estrutura aí da célula procariótica ela é revestida pela membrana. Então, a membrana plasmática é que vai ser aqui o porteiro dessa célula, deixando entrar algumas coisas e selecionando outras coisas para não entrar. E aqui, ó, pegando o gancho na célula eucariótica, toda organela é revestida por membrana plasmática. Tá? Então, quando a gente for ver aqui o eucarioto, você tem aqui as mitocôndrias que são revestidas também por membranas, tá? Aqui o núcleo também é revestido por membrana, o retículo endoplasmático. Então, tudo que tem dentro de uma célula eucariótica que é uma organela é revestido por membrana. E aqui no procarioto, o único local que tem membrana plasmática é aqui ao redor da célula em si, tá bom?
É como se a gente tivesse uma bexiga aí, um balão, quando você enche ele de ar, aquela pele ali em volta, né, seria a membrana plasmática, e dentro ali você tem os gases, né, quando você infla ele. E aí aquela pele, ela vai deixar escapar alguns gases no decorrer do tempo, e aquela bexiga ela vai esvaziar, certo? E assim acontece com a bactéria. Tem um núcleo, que é o núcleo bacteriano, você tem essas bolinhas aqui que são os ribossomos, e aqui o plasmídio que a gente tinha comentado. Então, uma célula bem simples aqui, com poucas estruturas, certo? Que é o que acontece com os procariotos. Já os eucariotos, né, aqui mais uma vez, um detalhe, uma fotografia diferente. Então você tem aqui essa primeira fotografia, essa segunda, né, bem parecida com a outra, mas com um desenho um pouco mais colorido. E aqui a célula eucariótica, né, com todas as estruturas que compõem uma célula eucariótica. Então, se vocês verem, a célula eucariótica ela é muito mais sofisticada, com muito mais organelas, em relação à célula procariótica, certo? Então aqui você tem aqui algumas células procarióticas também tem flagelo. Então, se você pegar alguns protozoários, eles são eucarióticos, tem flagelo, algumas algas, certo? Mas no caso de fungo, que a gente vai estudar, não tem esse flagelo aqui, tá? Então a gente tiraria esse flagelo aqui fora. Mas aqui é uma célula procariótica com todas as estruturas. Então aqui você tem cloroplasto, que vai existir em células de organismos que fazem fotossíntese. Então planta e as algas, né? Fungo aí não vai ter cloroplasto, tá bom? Mas aí a gente vai discutindo lá quando a gente falar de eucariotos. Então, só para recapitular, hoje a aula é sobre procariotos, certo? Então, aqui a gente tem uma fotografia de uma célula eucariótica, ao tamanho dessa célula, em relação a uma célula procariótica. Então, você vê que o tamanho de um eucarioto, ele quantas vezes maior do que uma bactéria. Então, se você pegar a proporção aqui, vai dar uma proporção aí de talvez 30 vezes, 25 vezes maior do que uma célula procariótica. Claro, isso aí é uma média aí que a gente tem. E aqui o vírus, ó, o vírus é um pontinho. Então, assim, em relação à bactéria, o vírus é muito menor do que a bactéria. Tanto que a gente tem o quê? Vírus que infectam bactérias. Além dos procariotos, né, que os vírus conseguem infectar, existem alguns vírus chamados bacteriófagos que causam dano em bactéria, tá bom? Aqui algumas fotografias aí de microscopia eletrônica de transmissão. Aqui seria o vírus, né? E aqui também partículas, todas as duas são partículas de vírus que a gente consegue ver só no microscópio eletrônico. Não consiga ver vírus no microscópio de luz, tá bom? Então aqui só um detalhe, ó, a gente tem uma célula eucariótica, que aqui seriam os esporos de um fungo, né? Então seria essa célula aqui, de verde, e essas pontinhos amarelinhos aqui seria a bactéria. Então existe o quê? Às vezes, o próprio esporo do fungo aqui, ó, você tem bactérias alojadas no esporo. Você vê a dimensão de tamanho. Aqui a célula que vai dar suporte, né, o conidióforo que a gente chama, que vai gerar os conídeos. Mas isso aí a gente vê na outra aula de eucariotos. Então aqui, pessoal, a gente vai estudar essa célula com os compartimentos, todos esses compartimentos aqui de uma célula procariótica, que tem todas as estruturas, né, uma célula tipo completa. Então, aqui de vermelho seria o que a bactéria menos sofisticada tem, certo? Então a gente pode pensar com aquela analogia, né? Você tem um carro básico e aí você vai colocando alguns acessórios, você vai sofisticando aquele carro. Então a bactéria menos sofisticada que a gente tem aí no ambiente, ela tem que ter obrigatoriamente, claro, o citoplasma, aquele líquido, né, que fica dentro. Então, como uma bexiga, você tem ali o ar, né? Então, se a gente colocar uma água dentro da bexiga, aquela água ali que infla a bexiga seria o citoplasma. Então, toda bactéria tem citoplasma, tem ribossomo, tem membrana plasmática, e tem um núcleo, ou nucleoide, né, contendo DNA. Então, esse DNA aqui, ó, mais
grosso é o nucleóide, e esse nucleóide aí ele é disperso, então toda bactéria, o mínimo de artifício, né, o mínimo de organelas ou de estrutura que uma bactéria precisa ter, está em vermelho. Então eu vou dar um exemplo. Existe hoje uma bactéria que causa doença no milho, enfesamento do milho. Essa bactéria, ela causa enfesamento no milho, ela é uma bactéria que não tem parede celular. A gente chama essa bactéria de um nome específico, que a gente vai discutir, que são os molicutes. Os molicutes, eles têm praticamente só o que está de vermelho aqui, ó, esses nomes. Então, o molicute ele tem membrana plasmática, ele tem o citoplasma, o ribossomo e o nucleóide, certo? Que contém o DNA. Então, a bactéria menos sofisticada tem essas partes em vermelho. E já essa parte em preto aqui, em escuro, né, nessa coloração escura, são bactérias que são mais sofisticadas. Então, às vezes, a bactéria ela pode ter flagelo, mas às vezes ela não tem um plasmídio. O que eu tenho que entender aqui? Que em vermelho é obrigatório, em escuro não é obrigatório. Então, alguns gêneros pode ter tudo que está aqui, seria uma bactéria completaça, não é? Ou você pode ter algumas coisas em vermelho que é obrigatório, né? Que seria aqui um carro, né? Você tem que ter o quê? Os pneus, você tem que ter o chassi, são coisas obrigatórias. E aí, alguns gêneros de bactéria pode ter parede celular, né? Que é a maioria, mas no caso do molicute não tem parede celular. Alguns gêneros têm cápsula, que a gente vai discutir, tem pilos, tem inclusão, algumas bactérias têm inclusão, outras não têm, certo? E aí a gente vai discutir a respeito dessas estruturas, certo? Então, para começar, a gente vai falar da morfologia aqui da célula bacteriana. Então, a bactéria ela pode ter morfologia em cocos, que a gente chama, que são essas bolinhas. Então, dependendo da bactéria, a estrutura da célula dela é em cocos, tá? Outra pode ser em bacilos, forma de bastão. Outra pode ser em forma de um espiral aqui, ó. Então, o espirilos, tá vendo? Que ela é um bacilo retorcido. E tem as espiroquetas, que são alguns gêneros, né? Que são aqui tipo um saca-rolha. Tá vendo que ela é bem espiraladas. Então, depende muito da morfologia da bactéria, você consegue já chegar próximo do gênero. Então, aqui, bacilos é diferente de cocos, né, que é diferente de espirilos. Se você olhar na imagem aqui, ó, na microscopia de luz, você consegue ter uma ideia. E algumas bactérias, pessoal, têm formas diferentes, né? Você tem aqui essa bactéria com esse formato, você tem uma bactéria que tem um pedúnculo, né, que é um formato diferente, você tem bactérias que produzem filamentos, são filamentosas, né, que os actinomicetos são filamentosos, mas de grande parte são esses quatro aqui, ó, tá bom? E algumas têm formas diferentes. E aí, a bactéria ela pode, às vezes, sendo cocos, que são essas bolinhas, às vezes ela tem forma de diplococos, ou seja, ela sempre está unida a uma outra, sempre está vivendo em par, né? Então há uma união aqui, ó. Sempre você vai ver uma bactéria geralmente unida a outra, que é o Diplococos. Quando tem uma carreira de cocos aí unidos ou presos uns aos outros, a gente chama de quê? Streptococcus. Tá vendo aqui, ó? Essa bactéria, ela, embora se divide aqui no plano, esse coccus ele não vive sozinho, ele sempre vive agregado. Aqui há um par, e aqui é uma série de cocos, né? Numa cadeia. E aqui você tem o quê? Uma bactéria que vive aqui com 4 cocos, que a gente chama de tetrade, tá? São as tétrades, na verdade. Tétrades são bactérias que vivem o quê? Com 4 células unidas, tá? Essa união aqui, pessoal, ela geralmente é alguma substância que faz uma bactéria estar ligada à outra. Então, na sua divisão, elas acabam se dividindo e se formando aí essas estruturas. Aqui a gente tem as sarcinas, que vivem aí com 2, 4, 6, 8 bactérias, né, no plano aqui que a gente vê da divisão. E a gente tem os estafilococos, que aí é um cachinho de uva. Então elas vivem presas aí, é um cachinho de uva, que aqui você está vendo a estrutura aqui, ó, essas fitas aqui, tipo essas linhas, seria o que vai prender uma bactéria a outra, né?
Então essas linhas aqui seria aí uma estrutura pegajosa que faz com que uma bactéria fique ligada a outra. Por que será que elas fazem isso? Deve ter alguma vantagem no ambiente, né, que tornaram elas na evolução ficarem dessa forma. Então nada é por acaso. Mesma coisa, a gente tem aqui o bacilo, você pode ter bactérias vivendo isoladamente na forma de bacilos, ou bacilos unidos um no outro, né, em duplas, diplobacilos, streptobacilos, que são a união de bacilos em cadeia, e aqui a gente tem o cocobacilos, que ele está intermediário entre bacilos e cocos, né? Ele não é tão redondo para ser um cocos, mas também não é tão comprido para ser um bacilo, então ele está no meio aí. Aqui os vibriões, a gente consegue ver em forma de vírgula, né? Então o vibrião, aqui no caso da cólera, ela é promovida por bactérias desse tipo. Então você tem aqui esse tipo de bactéria que parece uma vírgula. Os espirilo também, tá vendo? Uma bactéria que é um pouco mais retorcida. E as espiroquetas é um saca-rolha. Então bem característico. Isso é a morfologia da bactéria. Tá? Então na classificação do gênero, primeiro tem que saber a morfologia. Esse é um passo importante, beleza? Pessoal, eu vou parar aqui e a gente retoma. E aí a gente vai retomar agora nas estruturas externas, tá bom? Então a gente vai estudar a estrutura... Deixa eu pegar essa fotografia que é melhor. A gente vai estudar as estruturas externas, depois a gente estuda as estruturas internas, tá? E a gente vai comentando estrutura por estrutura. Dentro dos procariotes, às vezes o assunto da microbiologia ele fica um pouco chato, porque é muita nome que vocês nunca viram, certo? Então, assim, tudo que é novo, ele se torna chato. E para diminuir essa chatice, eu vou tentar trazer exemplos práticos. Por que é interessante eu entender isso e não aquilo, né? E aí a gente vai discutir. E na prova, eu sempre vou voltar para a prática também, tentar sempre aliar, à medida do possível, né? Uma questão com a prática, porque a importância de eu saber isso, né? O que isso pode me ajudar no campo. Então a gente tem que estudar sempre imaginando o que aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou estudando, pode contribuir com a minha formação. Então, se você quer ser um profissional bom no campo, a gente tem que ter a teoria. A prática é extremamente importante. Mas a teoria é uma parte, às vezes, que nos toma tempo, né? Porque você precisa parar e estudar e deixar o celular de lado. Então, o conselho que eu vou dar para vocês, se vocês puderem imprimir as aulas, os PDFs, e aí depois ir anotando os resumos para ficar mais fácil para você estudar para a prova. Tá bom? Então, vou parar aqui e a gente retoma agora no próximo vídeo.